Hoje nós vamos estudar, então, cilindro circular. Tá? O cilindro todo mundo conhece, né? Ele é parecido com o prisma, porque ele possui as bases paralelas, não é isso? Porém, não são polígonos, são círculos. Essa reta que passa pelos dois centros, ela é chamada de eixo. E essa linha que une dois pontos da circunferência chama-se geratriz. No cilindro reto, a geratriz vai ser a própria altura do cilindro. Agora, quando o cilindro ele é oblíquo, ele está inclinado, a geratriz ela é diferente da altura. E a gente teria que aqui no caso, para determinar a altura, usar a trigonometria. Mais precisamente, o seno do ângulo de inclinação. Que aí você consegue relacionar a geratriz com a altura. Tá? Nós temos duas maneiras de cortar um cilindro. Quando a gente ouve esse verbo seccionar, a gente tem que entender que significa cortar. Temos dois cortes que podemos fazer. Um corte horizontal, paralelo às bases, nesse caso a secção, que é essa região que eu formei aqui, chama-se secção transversal. É um plano que passa pelo cilindro paralelo às bases. A interseção desse plano com o cilindro vai ser essa região aqui, essa área vermelha. Se você fizer um corte vertical na direção do eixo, contendo o eixo e os diâmetros, você vai formar aqui por dentro um retângulo. Essa secção chama-se secção meridiana. É só lembrar dos meridianos, tá? A área dessa secção aqui vai ser base vezes altura, ou seja, 2R vezes H. O cilindro chama-se equilátero quando a secção meridiana for um quadrado. Nesse caso, o H vai ser igual a 2R, que é o diâmetro da base. Ok? Áreas e volumes. Vamos pegar o cilindro e vamos planificá-lo. Quando a gente planifica ele, nós obtemos dois círculos e um retângulo que vai representar a área lateral. Por exemplo, se eu pegar aqui, observem bem, uma folha qualquer. Vamos pegar aqui. É um retângulo. Se eu pego essa folha e dobro ela, eu consigo formar com esse retângulo aqui a área lateral de um cilindro. Não é isso? Bom, o retângulo, a área dele é base vezes altura. Só que, quando você dobra o retângulo, isso que está em volta aqui é o comprimento da circunferência, que é 2πr, não é verdade? Bom, então se isso aqui vale 2πr, e se isso aqui é h, e a área do retângulo é base vezes altura, então eu chego à conclusão que a área lateral do cilindro vai ser 2πr vezes h. Então a área lateral do cilindro é igual à área desse retângulo, que é base vezes altura, que é 2πr vezes h. A área da base é πr2, que é a área do círculo. A área total, assim como ocorre com os prismas, são as duas áreas da base mais a área lateral, a área total. E o volume, conforme ocorre com os prismas também, é a área da base vezes a altura. Para a gente finalizar, como determinar o volume de um tronco de cilindro? Bom, imagine, por exemplo, que você vai a um açougue e você tem uma peça de salame cilíndrica e você fala assim, eu não quero essa peça, eu quero um pedaço dela. Aí o açougueiro vai lá, corta ela de forma oblíqua e ele fala assim, ó, a peça inteira custa R$20. Quanto que vai custar essa peça que ele cortou? Evidentemente que o preço ele é proporcional ao volume, né? Se a peça custa 20 e, por exemplo, esse corte aqui representa metade, você vai pagar 10. Mas você precisa conhecer o volume. Como que eu determino o volume dessa peça? É muito simples. Nós vamos pegar outra peça idêntica a essa e vamos encaixar aqui em cima. Então a geratriz maior vem para cá, a geratriz menor vem para cá. Com isso, eu obtive um cilindro completo. O volume do cilindro é a área da base vezes a altura, não é?
Mas como eu quero a parte de baixo, eu tenho que dividir por 2. E a altura nossa, o que é? É a geratriz maior mais a geratriz menor. Então a fórmula que a gente obtém para calcular o volume de um tronco, o tronco é um pedaço do cilindro, é a área da base vezes a altura, que é G grande mais G pequeno, dividido por 2. Entendido? Aí eu deixei aqui para vocês, para quinta-feira, uma atividade para vocês fazerem exatamente sobre isso que eu falei hoje aqui. Tá bom?